Desejo para você, olha, um ano de 2024 abençoado. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Teremos a Santa Ceia daqui a pouco, mas vamos falar rapidamente sobre as melhores escolhas que precisamos fazer para o ano de 2024. Geralmente, quando a gente vai iniciar um ano, a gente tem um monte de planos, né? Uns pensam em emagrecer, outros pensam em conseguir um outro emprego, outros em abrir um negócio, outros em começarem um curso numa faculdade, enfim, são muitos os planos. Não, é saudável termos planos, é saudável termos objetivos, é saudável termos propósitos, e a gente vai falar principalmente sobre isso, propósitos. E para termos propósito, a gente tem que ter boas escolhas. Eu gostaria de convidar você, se você trouxe a sua Bíblia, ou mesmo no aplicativo do seu celular, a abrir em Provérbios capítulo 19, no versículo 21. Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, o filho mais sábio de Davi, ou o filho mais sábio que Deus já teve nesta terra. Então, nada melhor do que ouvirmos de Salomão um conselho sobre escolhas que iremos fazer. Saiba que a nossa vida, ela é resultado das nossas escolhas. É complicado, queridos irmãos, quando a gente faz uma escolha errada, ficarmos colocando a culpa nos outros. Normalmente, algumas pessoas fazem isso. Se dão mal em alguma coisa, algo que não dá certo, um problema que essa pessoa não consegue se livrar. E é muito fácil a gente ficar colocando a culpa no governo. Não, a culpa é do Lula. Não, a culpa é do Bolsonaro. Ou ficarmos colocando a culpa nos nossos pais. Não, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Ou colocarmos a culpa no patrão. Ah, a culpa é do meu patrão. Eu não consigo crescer na empresa porque o meu patrão me persegue. Então, é muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro do que a gente reconhecer que a gente errou em algum momento, que de alguma forma ou de alguma maneira a gente fez uma escolha errada e a consequência daquela escolha nos levou aonde estamos, na insatisfação que estamos vivendo. Então, Salomão, em Provérbios 19, 21, ele diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Eu sei que nesse seu coração tem muitos propósitos. Amém? Eu sei que nesse seu coração você está pensando em 2024 em fazer muitas coisas. E Salomão também sabia disso. Tanto que ele disse que muitos são os propósitos que há no nosso coração. Mas o conselho do Senhor permanecerá. O que Salomão está dizendo aqui? Que por melhor, que por maior, que por mais bonito, que por mais perfeito seja o meu e o seu propósito, o Senhor sempre saberá o que é melhor. Sempre. Estar no centro da vontade dele é sempre o melhor. Queridos, já que a gente vai chegar daqui a pouco em 2024, e já que a gente está falando sobre escolhas, sobre propósitos, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma diferença muito importante entre ter propósitos e entre se fazer escolhas. E eu quero falar com vocês não apenas de escolhas para 2024, que eu sei que você tem muitas aí, mas eu quero falar com você sobre propósitos para 2024. E qual é a diferença de escolhas para propósito? Propósito é uma coisa muito mais profunda. O propósito ele é muito mais espiritual. O propósito ele envolve muito mais um estilo de vida. Por exemplo, digamos que você tem o propósito de ficar rico, de ter uma situação financeira muito melhor. Aí você pensa assim: para eu conseguir ficar rico,
Para mim ter uma situação financeira muito melhor, eu tenho que me tornar um advogado. Aí você vai e começa a fazer um curso de direito, até porque você conhece um amigo que é advogado que está muito bem de vida. Então você começa a fazer aquele curso, primeiro ano, segundo ano, só que você percebe que aquela escolha que você fez não é exatamente o que você quer. Você não se identifica com o curso de direito. Você não tem identificação nenhuma com essa profissão de advocacia. Então você resolve trancar o seu curso, trancar a sua faculdade e fazer uma outra. Você percebe que você gosta muito mais de mexer com o computador, que essa área de tecnologia é uma área melhor. E que você descobre também que a área de tecnologia é uma área muito mais promissora que a área de direito. Então, o que você resolve fazer? Trancar a faculdade de Direito e fazer uma faculdade de tecnologia, de robótica, de TI, o que seja. Então, o que significa? Que você alterou a sua escolha, mas o seu propósito de ficar rico é o mesmo. O seu propósito de ter uma vida financeira melhor é o mesmo. Então, o propósito é algo que envolve, é muito mais abrangente, é algo que envolve o seu futuro, é algo que envolve a sua vida de uma forma muito mais profunda. Escolhas não, são mais superficiais. Escolhas podem ser mudadas com o tempo, escolhas podem ser mudadas com a percepção das coisas, mas é importante que tenhamos propósitos, seja o propósito de ter uma vida financeira melhor, seja o propósito de ser uma pessoa mais sábia, seja o propósito de ter uma família muito mais estruturada, seja o propósito de ter a família muito mais junta, seja o propósito de envelhecer com saúde, de envelhecer saudável. Propósito é algo que abrange muito mais na nossa vida. Então, eu quero falar com você, nesta noite, rapidamente, sobre propósitos. Eu não quero entrar na área de escolha. A área de escolha é importante, mas o propósito é muito mais importante. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque se você tiver realmente propósitos importante, certamente você terá um 2024 muito mais abençoado. Agora, propósito é uma coisa que exige muito mais da gente, nos tira muito mais da nossa zona de conforto. A gente, como brasileiro, a gente tem uma cultura que, de certa forma, ela é errada, porque o brasileiro muitas vezes é incentivado, não sei se na escola, eu não sei se pela própria cultura que a gente tem dessa miscigenação, né, de portugueses, negros e índios, e essa cultura toda, essa mistura que de certa forma é boa, mas que talvez também em algumas questões não seja, mas nós gostamos muito de facilidade. Muitas vezes a gente fica esperando receber algo de alguém ou algo do governo, e muitas vezes a gente deixa de lado o esforço, o trabalho, que eu diga que o Brasil é um dos países onde as pessoas mais apostam na Mega Sena, é um dos países onde as pessoas mais jogam, mais participam de jogos de azar, porque muitas vezes o brasileiro, ele tenta encontrar nesses atalhos uma solução para a vida dele, quando nós sabemos que a vida não é simples para ninguém. A vida não é simples nem para o brasileiro, nem para o americano, nem para o chinês, nem para o japonês. A vida é resultado de trabalho, de esforço, de dedicação, e às vezes a gente não entende isso muito bem, o brasileiro principalmente. Então, muitas vezes tem pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, nós somos um dos países que menos se preocupa com o futuro. A maioria dos brasileiros não tem uma poupança. Quando chega na velhice, quando chega nos seus 65, 70, 80 anos, não tem
uma reserva financeira. O brasileiro, ele poupa muito pouco, o brasileiro não conhece, não tem conhecimento de ações, de mercado financeiro, não se preocupa com isso. Muitos dos brasileiros ficam esperando chegar o dia da sua aposentadoria e receber do governo, do INSS, o seu dinheirinho ali, o seu sustento. E isso, de certa forma, é ruim, irmãos, porque a gente acaba ficando dependente demais do governo. E a gente sabe que nós vivemos num dos países mais corruptos do mundo. Independente de quem está na presidência agora, de quem esteve na presidência, desde que o Brasil é Brasil, existe muita corrupção, muito desvio de dinheiro, a população, que somos nós, sempre sofre, sempre é deixada de lado, sempre é relegada a segundo plano. Então, nós temos um país riquíssimo, mas um país também extremamente corrupto. Então, nós temos isso na nossa cultura. Enquanto o americano, por exemplo, não estou aqui dizendo que os Estados Unidos é o país mais perfeito do mundo, que não é. Eles têm problemas também muito maiores que os nossos em algumas áreas, mas nessa área, os americanos são muito mais conscientes e preparados do que a gente. O americano, desde o primeiro emprego, ele já começa a guardar um dinheiro, a aplicar um dinheiro, a fazer uma economia, a ter no futuro, quando estiver envelhecendo, o americano geralmente já tem um dinheiro ali guardado, né? Mas o brasileiro não, o brasileiro é mais acomodado, o brasileiro fica contando com a aposentadoria que vai vir daqui a 10, daqui a 20 anos, e isso é muito complicado. E a gente tem que começar a pensar, né, a criar realmente uma cultura em que a gente se preocupe com essas pequenas coisas, com esses detalhes que são muito importantes. Mas nós estamos aqui numa igreja e, principalmente, estamos aqui não para falar de mercado financeiro, nem para ensinar você a poupar, a guardar o seu dinheiro, embora sejam coisas importantes. Mas a nossa maior preocupação aqui são coisas espirituais. Então, eu quero falar com você rapidamente sobre coisas espirituais que vão te ajudar a ter um 2024 abençoado. Eu acredito que existe o mundo espiritual e existe o mundo natural. E o mundo espiritual, ele interfere direta e indiretamente no mundo natural. Se estivermos bem no mundo espiritual, isso vai interferir de uma forma positiva no mundo natural. Se estivermos mal espiritualmente, isso vai interferir de alguma forma e de uma forma ruim no mundo natural também. Nós tivemos aqui o período de dízimos e ofertas. Muita gente não entende isso na igreja. Muita gente acredita que o pastor é ladrão, que a igreja é uma empresa, que a igreja é mercenária. Muitas pessoas não concordam com o dízimo, com a oferta, porque acham que isso é uma forma de controle ou de manipulação das pessoas. Mas quem é da igreja há muito tempo, como eu sou da igreja há muito tempo, quem conhece as coisas de Deus, quem tem visão espiritual, sabe muito bem que quando dizimamos, que quando ofertamos na igreja, nós somos abençoados. E quando fazemos isso com amor, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Quando a gente faz isso com amor, irmãos, a janela dos céus, ela se abre e nós somos abençoados. Deus está conosco, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Diria a Deus e não o faria, ou falaria a Deus e não o cumpriria. Então, o que Deus diz, Ele promete. O que Deus fala, Ele cumpre. O que Deus disse, acontece. E o Senhor nos disse que, se formos fiéis, Ele abriria a janela dos céus e derramaria sobre nós uma bênção tal que dela nos advenha uma maior abastança. Então, quando a gente dizima, quando a gente oferta aqui no mundo natural, isso interfere no mundo espiritual. E essa promessa de Deus, ela vem sobre a nossa vida.
E nós somos abençoados financeiramente. Passamos lutas, passamos por problemas, passamos por dificuldades, mas o Senhor nos guarda. Davi, ele escreveu no Salmo 37, versículo 25, fui novo e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quem é fiel ao Senhor, o Senhor é fiel também. Quem é fiel ao Senhor na sua oferta, no seu dízimo, o Senhor abençoa. O Senhor prospera. Então, irmãos, é sobre coisas espirituais que nós queremos falar com você, porque estamos numa igreja, estamos na casa do Senhor, e daqui a pouco o culto vai acabar e a gente vai sair, e lá fora é outra coisa. Lá fora é o mundo natural. Lá fora é um mundo onde os homens, eles estão se esquecendo de Deus, das coisas de Deus. Mas a igreja é o lugar para nós falarmos das coisas de Deus, para nós lembrarmos das coisas de Deus. Porque se sairmos daqui com o nosso coração cheio de Deus, aquilo que está lá fora não vai tomar o nosso coração. Eu disse aqui quinta-feira que um grande escritor russo, que escreveu um livro muito famoso, talvez um dos maiores romances do mundo, Crime e Castigo, chamado Dostoiévski, ele escreveu num determinado trecho do livro dele que o homem ele tem um vazio do tamanho de Deus. Irmãos, é uma frase de uma profundidade espetacular. Estamos aqui, virada de ano. Muitos ali fora agora estão bebendo, muitos ali fora agora estão se drogando, estão festejando, estão se alegrando, dançando, estão agora nos motéis, estão nas praias, muitos. E tudo isso é uma forma que essas pessoas estão buscando de preencher esse vazio. Todos nós temos um vazio, mas esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Às vezes a gente vai colocar alguma coisa ali, mas não vai encaixar. Às vezes a gente vai tentar, a gente vai forçar, mas não vai encaixar. Só Deus tem um encaixe perfeito no nosso coração. E só Deus pode preencher este vazio. Só Deus pode nos dar essa completitude. Nada, nem o trabalho, nem o sucesso, nem o dinheiro, nem qualquer outra coisa pode preencher esse vazio. As pessoas estão aí fora sorrindo, mas se você parar para conversar com elas, você vai perceber que a grande maioria está muito triste, que a grande maioria tem problemas de depressão, que uma grande parte das pessoas ali é extremamente triste, solitária, que uma grande parte das pessoas ali nem sabe por que é triste, nem sabe por que tem esse vazio, nem sabe por quê. Eu me lembro das vezes que eu ia para o baile aqui na Rocinha, ia com meus amigos, me arrumava, colocava aquele perfume de antigamente da Avon, lembra aquele perfume da Avon forte? Que quando tu entrava no elevador, quase que matava as pessoas. Então é aquele perfume que a gente tinha naquela época, aquele do Avon forte. A gente botava com aquele perfume para o baile. E eu lembro que eu ia para o baile com meus amigos, e chegava lá no baile, todo mundo dançando. O baile naquela época era na quadra, aqui da Acadêmicos da Rocinha, e eu ficava olhando aquilo ali, irmãos, e tentando, e me perguntava, Senhor, por que eu não estou feliz aqui? E eu lá olhava, né, os meus amigos dançando. Eu nunca fui bom na dança, mas tudo bem. Mas eu ficava pensando, e várias vezes eu ia embora, às vezes sem me despedir deles. No dia seguinte eles perguntavam, cara, você sumiu. Mas muitas vezes eu saía dali do baile, e no antigo Novo Mundo, aqui do Boiadeiro, era de madrugada, eu sentava ali na calçada do Novo Mundo, abaixava a cabeça, e ficava pensando, que sentido tem a minha vida?
E eu achava que as coisas estavam erradas comigo, porque na minha cabeça, na minha percepção, todos os meus amigos eram felizes, menos eu. Mas depois, quando eu encontrei Jesus, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu percebi. E encontrando depois muito deles, eu descobri que o mesmo vazio que eu sentia, eles também sentiam. Talvez eu demonstrasse um pouco mais do que eles, mas eles também eram extremamente infelizes. E quando eu descobri Jesus na minha vida, esse vazio ele foi preenchido, o meu coração foi preenchido. Os problemas existem, as lutas existem, mas hoje eu sou diferente. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Hoje eu sou uma pessoa completa. Jesus completou todo o vazio que eu tinha no meu coração. E Ele me abraçou, e nas vezes em que eu me sinto só, e às vezes em que eu me sinto com um problema muito grande, eu sinto Jesus do meu lado, me dizendo: filho, eu sou contigo. Filho, não temas. Filho, esforça-te. Filho, eu estou do teu lado. Então, queridos, é importante termos propósitos para 2024, mas mais importante é que esses propósitos estejam alinhados com os propósitos de Deus. E o primeiro propósito que a gente tem que alinhar com Deus é o seguinte: a gente precisa entender uma coisa, que melhor do que ser abençoado é abençoar. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender para 2024. Porque às vezes a gente pensa que é melhor ser abençoado. E ser abençoado é muito bom, irmãos. Eu quero ser abençoado o tempo todo. Eu amo quando alguém me abençoa. Quando alguém me abençoa com um abraço, quando alguém me abençoa com uma palavra que eu estava precisando ouvir, quando alguém me abençoa com uma ajuda financeira, quando alguém me abençoa com um novo trabalho. Eu gosto de ser abençoado. Quem não gosta de ser abençoado? Todo mundo. Mas melhor do que ser abençoado é abençoar. Ambas as experiências têm seu valor. Óbvio, quando a gente é abençoado, a gente se sente querido. A bênção nos proporciona conforto. Quando somos abençoados por alguém, ou quando somos abençoados por uma empresa, por uma igreja, pelo que seja, a gente sente que aquela instituição ou aquela pessoa está nos apoiando, gosta da gente, está reconhecendo o nosso trabalho, está nos reconhecendo como pessoa. Então, ser abençoado é uma bênção. Mas a Bíblia nos diz que abençoar é muito melhor. Lá no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 35, na parte final desse versículo está escrito assim: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O apóstolo começa falando no versículo 35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar a palavra do Senhor Jesus que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então é muito bom a gente ajudar, a gente, por exemplo, a gente está precisando de uma ajuda, né? Voltando aqui para a questão do ser abençoado. A gente está precisando de uma ajuda, é muito bom a gente ser ajudado, a gente saber que a gente pode contar. A irmã Mary esteve alguns dias internada. Eu creio que foi muito bom a irmã Mary ter recebido a visita dos irmãos. Uma vez eu fiquei internado aqui no São Bernardo, ali na Barra, uma crise que eu tive de crise renal, e alguns irmãos da igreja foram me visitar. Eu fiquei acho que 2 ou 3 dias internados. Alguns irmãos foram lá me procurar, me visitar, e eu me senti feliz. É muito bom, irmãos. Mas é muito melhor sermos abençoadores. E isso é muito importante entendermos para o ano que estamos entrando em 2024.
Vamos procurar abençoar mais. Ajudar mais. De repente, tem instituições que são instituições sérias. Por exemplo, Médicos Sem Fronteiras. Eu acredito que o Médicos Sem Fronteiras, pelo menos até esse momento, o conhecimento que eu tenho, é uma instituição séria, que trabalha lá na África, com crianças muito pobres, com famílias, uma vida extremamente miserável. Então, não custa nada, quem sabe, ajudar, fazer uma doação. De repente, um vizinho nosso, não precisa ir tão longe na África, mas às vezes um vizinho da gente está precisando da nossa ajuda. Eu não falo apenas de dinheiro, mas apenas de uma visita, de uma palavra amiga. Eu digo para você que quando você faz isso, você se sente muito melhor. Quando a gente ajuda alguém, a gente também se ajuda. Quando a gente faz o bem para alguém, a gente também faz um bem para a gente. Tem um versículo na Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 21, que diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Às vezes, quando a gente faz um mal para a gente, normalmente lá fora é assim: pisou no teu calo, tu pisa também. Não é assim? Olho por olho, dente por dente. Mas, irmãos, quando alguma pessoa faz um mal com a gente e a gente tem maturidade para responder aquilo fazendo bem, a gente se sente melhor. A gente se sente mais próximo de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse que é muito melhor dar do que receber. É muito bom uma pessoa que vem na igreja com necessidade, a igreja dá uma cesta básica. Isso é bom, a gente gosta de fazer isso. E a pessoa se sente bem recebendo uma cesta básica. Mas eu tenho certeza que essa pessoa se sentiria muito melhor se ela estivesse em condições de ela mesma dar uma cesta básica e não receber. Então, o primeiro propósito que a gente tem que ter para esse ano de 2024 é entender que é muito melhor abençoar do que ser abençoado. Então, seja um abençoador em 2024. E se você fizer isso, certamente você vai ser muito abençoado. Você vai ter uma vida muito mais próspera, muito mais feliz, muito mais alegre. Quem sabe visitar um asilo, visitar um presídio, visitar um orfanato. Quem sabe adotar alguém espiritualmente. Às vezes tem uma pessoa, aqui mesmo na igreja, que está passando por lutas, que está passando por dificuldades. Quem sabe se você se aproximar dela, se você adotá-la, discipulá-la, isso não vai te fazer bem, isso não vai te ajudar. E de repente a depressão e a tristeza que você está sentindo, ela vai embora. Porque não existe remédio melhor do que fazer o bem. Não existe melhor remédio do que abençoar pessoas, do que abençoar alguém, do que abençoar uma instituição, do que abençoar uma igreja. Então, queridos, nesse tempo agora, Natal, Ano Novo, que se fala muito de presentes, né, de uma vida próspera, que é muito bom, que é muito legal. Mas o que a Bíblia nos ensina é que é muito melhor abençoarmos. Então se comprometa nesse ano a ser um abençoador. Vamos fazer diferente? Muitas vezes vai entrando o ano, Senhor, me abençoa mais. Senhor, eu quero uma casa nova. Senhor, eu quero um carro novo. Que tal a gente mudar um pouco essa oração e falar assim: Senhor, eu quero abençoar pessoas. Senhor, eu quero amar mais pessoas. Senhor, abençoa os que me perseguem. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 47, se eu não me engano, Jonathan vai me ajudar aqui. Jesus ele diz assim: ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo
e aborrecerás o teu inimigo. É isso, Jonathan? É o 46, 43. Então, Mateus 6, 43. Olha o que Jesus falou. Vocês ouviram o que foi dito. Porque naquela época, as pessoas não tinham a Bíblia. Na época de Jesus, pouca gente tinha acesso às Escrituras. Era tudo muito caro, não existia ainda a impressão. Nem esse papel, era um outro tipo de papel. E aí, as coisas eram passadas de pai para filho. Isso era chamada de tradição oral. As pessoas, muitas eram analfabetas, não tinham acesso à leitura, à educação. Então, o que Jesus falou? Vocês ouviram o que foi dito. Ele nem disse, vocês leram. Não, porque a maioria não tinha acesso à leitura da Bíblia. Aí ele disse, vocês ouviram o que foi dito. Amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Em outras traduções, diz assim, odiará o teu inimigo. E aí Jesus disse, eu, porém, vos digo. Aí entra essa questão de ser um abençoador, que é muito melhor ser um abençoador do que ser um abençoado. Aí ele falou, eu, porém, vos digo, amarás aos teus inimigos. E aí vai falando ali, ó. Pode continuar, Jonathan. Embaixo, no 44. Isso, obrigado. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aí de repente, deixa aí, Jonathan, depois a gente vai para o outro. Aí de repente a gente pode pensar, Senhor, não é justo. Como é que eu vou falar bem de alguém que fala mal de mim? Senhor, não é justo. Como é que eu vou orar por uma pessoa que me maltrata? Senhor, não é justo. Como é que eu vou fazer o bem a uma pessoa que me odeia, que me detesta? E aí, meus irmãos, no versículo seguinte, o Senhor Jesus ele diz assim, porque se vocês fizerem isso nesse versículo, vocês serão filhos de Deus. Aí no seguinte ele fala, porque o vosso Pai Celestial, ele faz nascer o sol para os bons e para os ruins, não é isso? E faz descer a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Não é isso, irmãos? A chuva, ela desce para todos. E o sol, ele nasce para todos. Então, para termos um 2024 melhor, que tenhamos em nossa mente, que é muito melhor abençoarmos. Seja um abençoador em 2024. Segundo, irmãos, Provérbios 11:30 diz assim, o fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. Provérbios capítulo 11, versículo 30. Já está ali, Jonathan? É muito bom. Olha o que diz. O fruto do justo é árvore da vida, e sábio é o que ganha almas. Ou o que ganha almas, sábio é. Então, meu irmão, minha irmã, melhor do que ganhar coisas é ganhar almas. Melhor do que ganhar presentes é ganhar pessoas. Eu disse aqui, acho que foi quinta-feira, que a gente precisa refletir. E aqui eu falo muito mais para a igreja. A gente precisa refletir sobre a nossa vida cristã. Jesus Cristo, lá em João capítulo 15, no versículo 5, ele disse assim, eu sou a videira e vós sois os ramos. E aquele que está em mim dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. E lá em Mateus, no capítulo
último capítulo de Mateus, me fugiu aqui. Quem pode ver aí na Bíblia, o último capítulo de Mateus, me deu um branco. 28. Último capítulo de Mateus, capítulo 28, versículo 19. O Senhor Jesus, ele diz assim: ide por todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, o que Jesus está nos dizendo? Que nós precisamos levar o Evangelho para as pessoas. E levando o Evangelho para as pessoas vão entender esse Evangelho e elas vão se converter e a alma delas estará livre da condenação. E se fizermos isso, se sermos instrumentos de Deus para ganharmos almas para Jesus, certamente seremos abençoados também. Receberemos de Deus uma recompensa gloriosa. Queridos, é impossível falarmos da completitude do céu, falarmos da totalidade do céu, porque nós não estivemos lá. Algumas pessoas, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele narra que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e ele viu coisas inarráveis. Paulo, nesse arrebatamento, ele presenciou lá no reino de Deus coisas tão maravilhosas que o próprio Paulo disse que era impossível de se contar. E Paulo mesmo, isso é em 2 Coríntios capítulo 12, acho que a partir do versículo 9, Paulo ele falou que Deus até colocou um espinho na carne, para que ele não viesse a se vangloriar, até por conta das coisas das experiências que ele teve com Deus. Então, irmãos, se ganhamos almas para Jesus, certamente teremos uma vida muito mais abençoada. E mais do que ganhar almas para Jesus, se discipularmos pessoas, não simplesmente levarmos elas até o conhecimento do Evangelho, mas se acompanharmos ela, se cuidarmos dela, teremos uma vida muito mais abençoada. Porque isso nos trará diante de Deus, nos dará diante de Deus um apreço muito grande. Deus terá não que Ele não tenha um apreço por nós, Ele tem. Deus nos ama incondicionalmente. Mas se vivemos uma vida na qual nos preocupemos em levar o Evangelho no qual Jesus Cristo morreu numa cruz, saiba de uma coisa, Jesus Cristo morreu numa cruz para tirar o homem do inferno. Para a gente resumir, a morte de Jesus na cruz, para que foi? Para tirar o homem do inferno. Se a gente pudesse resumir isso aí em rápidas palavras. Jesus não veio para a Terra simplesmente para ser um mártir, simplesmente para alguém lá em Hollywood fazer um filme sobre ele. Jesus não veio na Terra simplesmente para ser alguém, para servir de referência, de exemplo. Jesus veio na Terra, Ele se fez carne, era Deus, se fez carne, habitou entre nós. Ele veio para morrer, para ser crucificado, Ele ressuscitou. Isso por simples fato de nos tirar do inferno. Porque existe dois lugares, o céu e o inferno. Muita gente diz que o inferno é aqui. Eu, sinceramente, gostaria muito que as pessoas estivessem certas. Seria muito bom se o inferno fosse isso aqui. Mas por pior que seja esse mundo, porque nesse mundo, infelizmente, tem muita injustiça, muita maldade, muitas coisas ruins. Mas, queridos, o inferno é muito pior que isso aqui. Você pode multiplicar por 1000, por 1 milhão, por 1 trilhão, para talvez a gente entender a dimensão da dor, do sofrimento, do choro que acontece no inferno. Então eu fiz essa pergunta para a igreja aqui na quinta-feira. Quantas almas você ganhou para Jesus em 2023? Quantas pessoas em 2023 você discipulou? Só que essa pergunta a gente pode esquecer.
Porque agora a gente está virando uma nova página. Nós estamos entrando em 2024. E sabe que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele não se importa mais com o que passou. 2023 acabou. Se você fez ou se você não fez, Deus não vai levar em conta. O que Deus vai levar em conta é o que a gente vai fazer a partir de agora. E por isso eu estou falando de propósitos. Tenha um propósito com Deus neste ano de ser um ganhador, uma ganhadora de almas para Jesus. Tenha um propósito com Deus em 2024 para você ser um discipulador, uma discipuladora de alguém. A igreja vai começar com um trabalho com células. É uma oportunidade que Deus está nos dando de ganharmos almas para Jesus. Às vezes é tão difícil trazer uma pessoa para a igreja. A gente convida, mas é difícil. Muita gente não quer vir para a igreja, porque muitas pessoas têm uma imagem distorcida. E às vezes tem pessoas que realmente têm até razão em ter uma imagem distorcida da igreja, porque tiveram experiências ruins na igreja. Mas se a gente convidar para a nossa casa, ou se a gente convidar para a casa de alguém, talvez seja mais fácil do nosso amigo, da nossa amiga, do nosso vizinho, da nossa vizinha, ir conosco. Porque você não está convidando para a igreja, você está convidando para uma reunião na casa de alguém, ou para uma reunião na sua casa. E aí o trabalho com célula é uma oportunidade que a gente tem de evangelizar, de cuidar, de tratar, de discipular aquela pessoa. Culto de ontem aqui, irmãos, nós tivemos quase 200 pessoas. Nós estamos aqui nessa igreja há 8 anos, vai fazer 8 anos agora em abril. Eu nunca vi a igreja tão cheia como o dia de ontem. Nunca vi. Essa igreja, na inauguração dela, ela lotou. Nós tivemos esse ano também, no mês de julho, o louvorzão. Tivemos 2 dias, sexta e sábado. Sexta não chegou a lotar, mas no sábado lotou. Mas o que eu vi ontem, aqui nessa igreja, quem estava aqui, é testemunha do que eu estou dizendo. Irmãos, eu nunca vi nada igual nessa igreja. Foi uma correria para pegar cadeira, uma correria descer cadeira, o irmão Edivaldo ali, um guerreiro, irmão Semi, subindo, descendo com cadeira, e gente chegando, e gente chegando, e gente chegando. Eu vou dizer para os irmãos que a maioria eram jovens. Ontem nós tivemos aqui, não é, seu Carlos? Acho que 90%, né, eram jovens. 90% provavelmente eram de jovens. E a maioria desses jovens, vamos botar aí 70% desses jovens que estavam aqui ontem, eram da Rocinha. Trabalho com células. Só 2 células tinham aproximadamente, uma célula tinha 30 jovens e uma outra acho que tinha 40 jovens. Eu acho que nem vieram todos, estou falando de 2 células. 2 células da Atitude de Botafogo. Então, o trabalho com células é um trabalho evangelístico, uma estratégia evangelística que a gente tem oportunidade de cumprir esse segundo propósito, que é ganhar almas. É muito melhor ganhar almas do que ganhar coisas. E às vezes você não tem tanto tempo para isso. Às vezes você tem o seu trabalho, é uma correria grande. Mas o trabalho com célula, a gente vai investir 1h30, 1h40 do nosso tempo. É 1h40 que a gente vai estar na casa de alguém, levando um visitante, convidando, 1h40 que a gente vai estar ali. E essa 1h40 pode fazer a diferença na vida de alguém. Aqueles jovens que estiveram aqui ontem, se não fosse esse trabalho com células, aonde esses jovens poderiam estar? Será que eles poderiam estar ali na boca? Será que eles estariam agora bebendo, cheirando? Será que eles estariam agora no baile funk que vai ter ali na Via Ápia?
Mas aqueles jovens estavam aqui na igreja, porque eles foram discipulados, evangelizados, estavam sendo cuidados e tratados. E foi interessante conversar com líderes deles, antes da reunião de ontem, a gente teve uma conversa com os líderes, ver o brilho nos olhos, irmãos, e isso me lembrou da época em que eu comecei na igreja. Sabe o que eu fazia quando eu era adolescente? Eu marcava com os adolescentes da igreja evangelismo, 2h da tarde. Naquela época não tinha mototáxi, não tinha van. Quem é mais antigo aqui na Rocinha sabe. Tinha que subir a pé, irmão, ou esperar aquele ônibus que demorava pra caramba, para ir lá para a Rua 1. A gente se reunia, os jovens da igreja, aí começava a subir o morro. Às vezes a gente ia parar lá na Cachopa, às vezes a gente ia parar lá no Laboriô. Todo mundo duro, 17, 16 anos, ninguém tinha dinheiro nem para pagar passagem. Se não conseguisse carona com o motorista, tinha que subir a pé mesmo. E a gente batia na porta da casa das pessoas. Ia lá, batia na porta. A gente queria conversar, falar sobre Jesus. E a gente fazia isso com tanta alegria, nem sentia o cansaço. Então, conversando com aqueles jovens e vendo o brilho dos olhos deles, eu me lembrei do brilho que tinha nos meus olhos. E esse brilho foi se apagando. Esse brilho foi desaparecendo. E eu quero que esse brilho volte de novo. Eu quero ser um ganhador de almas. E o que vier é lucro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Porque nesse livro Jesus começa a falar que Salomão, nem Salomão com toda a sua riqueza conseguiu se vestir melhor que os lírios do campo. Que os pássaros, eles não trabalham, mas o Senhor dá a eles o alimento. Que as raposas, elas também, né, não se preocupam com moradia, mas o Senhor dá a elas uma moradia. Se o Senhor é bom para os pássaros, se o Senhor é bom para os animais, se o Senhor é bom para a natureza, Ele não será bom contigo, filho de Deus. Contigo, filha de Deus. Se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E finalmente, irmãos, o terceiro ponto, que melhor do que ter planos é ter propósitos. E propósito fala de coisa espiritual. Amém, queridos? Então, que você tenha o propósito de se firmar com Deus em 2024. Que você tenha um propósito de buscar mais o Senhor nesse ano de 2024. Às vezes a gente, não, vou voltar para a academia, vou voltar a malhar. E é muito bom malhar para a academia. Vou mudar minha alimentação, vou parar com refrigerante, vou deixar a Coca-Cola, vou tomar só água. Maravilha. São coisas muito boas. Mas melhor ainda é você assumir um compromisso realmente com Deus. Um propósito com Deus, de buscá-lo mais, de estar mais na casa do Senhor, de ler mais a Bíblia, de orar mais, de jejuar mais. Irmãos, para a gente finalizar, estava até conversando com a Vânia, que às vezes a gente comete um erro, e eu digo aqui um erro no bom sentido, de querer ser bom. Não há nada de errado em querer ser bom. O erro não está em querer ser bom. O erro está no propósito de ser bom. Sabe por quê? A gente nunca vai conseguir ser bom. Porque a gente tem uma natureza pecaminosa. Lembra aquele jovem rico que chegou para Jesus e falou, bom mestre? E Jesus disse assim, bom somente o Pai que está nos céus. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus estava mostrando para aquele jovem que a gente pode tentar ser bom, mas em algum momento a gente não vai conseguir ser, porque a gente tem uma natureza pecaminosa. A nossa carne, ela está ali lutando para fazer coisas, desejos da carne. Então, muitas vezes, a gente está na igreja tentando ser bom,
mas a gente nunca vai conseguir. Em algum momento a gente não vai ser. Então, onde que está o erro nisso aí? A gente não tem que apenas se preocupar em ser bom. A gente precisa principalmente se preocupar em obedecer. Porque se a gente se preocupa em obedecer a palavra, consequentemente, a gente vai ser uma pessoa melhor. Mas se a gente procura ser bom, negligenciando a obediência da palavra, a gente não vai conseguir nem ser bom e muito menos obedecer o que está na palavra. E falando aqui de uma forma mais natural, talvez seja mais simples, talvez seja mais fácil, obedecer do que ser bom. Porque quando Jesus disse assim, naquele texto que a gente leu em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 42, quando ele disse, orai pelos que vos maltratam. A nossa natureza, se a gente quer ser bom, a nossa natureza, a tendência é a gente não orar, não. Poxa, aquela pessoa é ruim comigo, aquela pessoa me maltrata, eu não consigo orar por ela, não. Isso é natural porque isso é da nossa natureza. Mas se a gente é obediente, a gente vai pensar assim, eu não quero orar por aquela pessoa, mas o Senhor Jesus está me mandando orar, eu vou obedecer. E aí você vai dobrar o joelho e você vai orar. Então me parece que é mais simples obedecer do que ser bom. Por isso que a Bíblia não diz para a gente ser bom. A Bíblia diz até que a gente não consegue ser bom. Tem um trecho que eu não me lembro agora, em que Paulo ele escreve assim, que não existe um justo na terra, não existe um sequer que seja justo. O único que foi justo foi Jesus. E justo aí é um sinônimo de bom. Então, às vezes, essa vontade de ser bom, muitas vezes nos torna mais religiosos. E o religiosismo, muitas vezes, caminha do lado da hipocrisia. Então, a gente está tentando ser bom, está tentando ser legal, mas chega um momento que a gente não consegue. E aí a gente tenta disfarçar, maquiar aquilo ali, tenta aparentar, para sinalizar para as pessoas virtude. A gente tenta sinalizar virtude. Os fariseus faziam isso. Eles sinalizavam virtudes porque eles eram religiosos. Eles até tentavam ser bons. E aí Jesus chamou-os de sepulcros caiados. Porque o sepulcro tem caixões que são belíssimos, mas não deixa de ter podridão ali dentro. Porque é um caixão, ali dentro tem um defunto. E o que acontece com o defunto? Ele apodrece. Então é importante que a gente compreenda que é melhor obedecer. Temos esse propósito, Senhor, o meu propósito em 2024 é te obedecer. Aí a gente vai ler lá na Bíblia. Mas a gente vai obedecer mesmo quando a gente não sente vontade de obedecer. Mas nós vamos obedecer. Eu servi o quartel. Talvez alguns aqui já tenham sido militares. E o comandante dava a ordem, a gente tinha que obedecer. Se o comandante mandava lavar o banheiro, a gente tinha que lavar. Se o comandante mandava a gente cortar a grama, marchar, se mandava a gente correr, se mandava a gente atirar, a gente tinha que obedecer. Mesmo sem querer. Eu lembro que uma vez no quartel, 3 horas da manhã, chegou o capitão e acordou todo mundo. Acorda todo mundo, 3 horas da manhã. E levantamos todo mundo, se arruma todo mundo, colocamos o coturno, a farda. Todo mundo no pátio em 5 minutos. 5 minutos, todo mundo estava lá no pátio. Tem uma operação para vocês. Eu servi ali na Urca, né? Vai todo mundo para a mata agora. 4 horas da manhã estava a gente dando naquele matagal lá da Urca. E eu pensando comigo mesmo, que sentido tem isso? Meu Deus, para que isso? Eu pensando, meus 18, 19 anos.
Mas ali a gente não tem que pensar, a gente tem que obedecer. Quem serviu o quartel sabe disso. O que Jesus nos pede, Ele não pede para a gente ser bom, porque Ele sabe que isso é impossível. Mas Ele nos pede obediência. Em João capítulo 15, versículo 14, o Senhor Jesus ele fala assim: se quiseres ser meus amigos, fareis o que eu vos mando. Aí, está aqui atrás, colocou aí? Olha lá. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Se fosse assim, ó, vós sereis meus amigos se vocês forem bons. Não está escrito isso. Porque a gente tem uma natureza má, o pecado. Não que a gente seja totalmente mal, nada disso. Nós temos um lado bom também. Nós fazemos o bem. Eu tenho certeza que eu estou diante de pessoas aqui maravilhosas. Mas a gente nunca vai conseguir ter uma bondade que seja digna da glória de Deus. Então, o Senhor nos deu um caminho melhor. O Senhor nos deu um caminho mais fácil, talvez. E esse caminho é a obediência. Porque se o Senhor exigisse que nós fôssemos bons, irmãos, estaríamos todos condenados. Jesus morreu na cruz exatamente por conta disso. Porque só a bondade de Jesus, só a pureza de Jesus seria capaz, só Ele poderia ir para aquela cruz e morrer para salvar a humanidade. Porque só Ele foi realmente bom para fazer isso. A gente não. Mas a opção é nos dada, a opção da obediência. Obediência. Seja obediente ao Senhor. E Deus vai te dar um ano de 2024 muito melhor. Amém, queridos irmãos?